Deus. Lucas 2, 10 e 11. Nós já lemos esse texto domingo passado, vamos ler novamente. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que serão para o todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Mais uma vez nós podemos nos alimentar. Tua palavra tem sido o nosso alimento. Tua palavra tem sido a nossa direção, tem sido a lâmpada para os nossos pés. E nós queremos abrir o nosso coração nessa manhã para que a Tua palavra venha acessar o nosso interior e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Enche o nosso coração com alegria de poder estar mais uma vez diante desse banquete precioso que são as Escrituras, e nós nos alimentamos e sabemos que a semente da Tua palavra irá germinar e dar muitos frutos para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, amém. Domingo passado nós falamos sobre a razão do Natal e nós vamos continuar falando hoje, razão do Natal, parte 2. Cristo é a razão do Natal. Nós falamos que toda a Bíblia aponta para a pessoa de Cristo, que o Natal foi anunciado ainda no Gênesis, quando Deus disse: um dia um descendente da mulher vai nascer, ele vai esmagar a cabeça da serpente. E essa palavra foi sendo guardada pelas gerações até chegar à plenitude dos tempos. A Bíblia diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, no momento exato. E Jesus ele é como se fosse um segundo Adão, fazer aquilo que Adão não fez, para estabelecer o governo de Deus sobre a terra. Romanos 5,19 fala assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Amém? Então Jesus veio e ele cumpriu o seu propósito. Nós falamos, que nós somos realmente uma igreja que nós amamos celebrar o Natal. Primeiro porque o Pai celebrou o Natal, os anjos celebraram o Natal, os pastores celebraram o Natal, os sábios do Oriente celebraram o Natal. E vamos continuar falando sobre esse assunto hoje. Outra coisa que nós falamos domingo passado: existem pessoas que infelizmente não celebram, o Natal. E as pessoas falam assim: eu não celebro o Natal porque o Natal virou consumismo, virou só comércio e tudo mais. Eu não celebro o Natal porque o Natal é a maior falsidade. As pessoas passam o ano inteiro brigando, depois se reúnem no Natal, Mas glória a Deus que se reúne pelo menos no Natal, uma oportunidade de nós fazermos a diferença. Eu não celebro o Natal porque eu não sei a data exata do nascimento, etc, etc. Então são muitos motivos, muitos empecilhos, que nós já comentamos aqui, já refutamos e tudo mais. Inclusive, antes de continuar aqui a mensagem de hoje, eu gostaria de trazer algumas curiosidades acerca do Natal. Eu vou falar aqui rapidamente de 3 coisas, o nosso pensamento sobre o 25 de dezembro, sobre a árvore de Natal e sobre o Papai Noel. Talvez se você tinha alguma dúvida: eu posso ter uma árvore de Natal em casa? Talvez você tinha alguma curiosidade sobre a origem da árvore de Natal, do Papai Noel, de onde vêm essas práticas, esses conceitos. Vai ser apenas um parênteses aqui, já eu vou continuar na razão do Natal, mas vamos falar sobre essas 3 coisas. Primeiro, o 25 de dezembro. Para a gente entender essa questão da data, queridos, precisamos entender que Jesus, ele nasceu num contexto judaico. Sim ou não? Ele era um judeu. E a cultura judaica, ela possui coisas boas e coisas não tão boas. Uma coisa, no mínimo interessante,
é que os judeus, não sei se você sabia, mas eles não celebram aniversário. O costume dos judeus é celebrar a data da morte, não o nascimento. Então, celebrar a data da morte para eles é uma forma de realmente honrar aquela pessoa. Inclusive, nós temos na palavra, que Jesus institui a ceia, ele fala, façam isso em memória de mim. Então, não é comum para o judeu comemorar aniversário. Então, esse é o primeiro fator pelo qual é difícil identificar a data do nascimento de Jesus, porque ninguém lembrava de comemorar, de registrar e tudo mais, então não fazia parte da cultura, os judeus não possuíam esse costume. Aí você pode perguntar, mas quando então que começou a celebrar o Natal? Quem é que teve essa ideia? Existe um sofisma, O que é um sofisma? É uma coisa que parece verdade, mas não é. De que quem começou a celebrar o Natal foi a Igreja Católica, mas não é verdade. O Natal começou a ser celebrado antes de existir a Igreja Católica. Os primeiros cristãos, a Igreja primitiva, a segunda ou terceira geração dos apóstolos, eles já começaram a pensar sobre esse assunto. Então, como que aconteceu? A igreja estava crescendo e entrando em lugares que haviam muitos gentios. Quando o evangelho começou a ser pregado, quem se convertia eram somente judeus. Então, era uma igreja de muitos judeus que se convertiam. E, enfim, a igreja começou a alcançar outros lugares dos gentios. Por exemplo, Antioquia foi a primeira igreja de gentios. E começaram a chegar nesses lugares onde haviam muitos não-judeus, gentios, como nós, que nós somos gentios, nós não somos judeus. E eles começavam a perguntar, mas quando foi mesmo o nascimento de Jesus? Porque para eles, talvez fosse incomum, lembrar o aniversário, o que não era comum para os judeus. E aí eles começaram a pensar sobre isso, e os pais da igreja, como eu disse, são a geração dos discípulos dos apóstolos. Tem um homem, que era um dos pais da igreja, chamado Clemente de Alexandria. No livro 1 das Astromata, capítulo 21, ele diz que já naquela época, havia algumas datas que eles estavam pensando para poder definir qual era a data do nascimento de Jesus. E havia umas 2 ou 3 datas que eram cogitadas, 6 ou 7 de janeiro e o 25 de dezembro. E isso muito antes da igreja chegar em Roma. Então estas eram as datas que a igreja primitiva celebravam o nascimento de Jesus. Sobre o 6 de janeiro, a igreja ortodoxa celebra o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. Então vem dessa origem aqui. E muitos anos depois, após a conversão do imperador Constantino e tudo mais, deu início à Igreja Católica, Apostólica, Romana, e o Evangelho chegou em Roma e tudo mais, e aconteceu que havia uma coincidência, que 25 de dezembro havia uma festa muito grande em Roma, que era dedicada ao Deus Sol. E o que aconteceu? Os cristãos que se convertiam ali em Roma, eles aproveitaram, inclusive, era feriado, já era feriado, dia 25 de dezembro, e eles começaram a celebrar, e ficou essa data do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Então foi uma estratégia inteligente de substituir a adoração a deuses pagãos pela adoração ao Deus eterno, ao Deus eterno. Então, alguns cristãos, por muito tempo, achavam um problema nisso, mas vai usar a mesma data, que é comemorada a Saturnália, que é o Deus Sol e tudo mais. Mas vamos pensar numa coisa: quando a igreja geralmente faz um acampamento de carnaval, por exemplo, significa que nós estamos envolvidos com o carnaval? A gente fazer um evento durante o carnaval? Ao contrário, nós estamos de alguma forma santificando aquele período. Então,
o fato de usar uma mesma data, que era usada para um outro fim, a gente vai passar a usar para um fim nobre, né? Não quer dizer que tem alguma coisa a ver com paganismo. E é fato que a cultura de celebrar o Natal ganhou muita força em Roma e enfraqueceu a cultura pagã daquela época. De fato, a data exata nós não sabemos, mas como nós falamos semana passada, isso é menos importante. O importante é a gente, de fato, parar e dedicar esse período ao nascimento de Jesus. Amém? Então, falei sobre o dia 25 de dezembro, agora eu vou falar sobre a árvore de Natal. E o tempo já está bem avançado aqui. Você pode falar, ok, celebrar o Natal eu entendi, mas e o negócio da árvore de Natal? A árvore de Natal, eu ouvi dizer, tem muita coisa na internet, a internet aceita tudo, né? Que a árvore de Natal era um objeto de adoração também, do paganismo. Os bárbaros, depois de matar os inimigos, penduravam as cabeças nas árvores, né? E isso que se tornou depois as bolas e tudo mais. Tudo isso, queridos, não tem coerência e tudo mais. E eu vou te falar aqui como que surgiu a árvore de Natal. É uma história muito interessante. Por volta do ano 1400, havia um pastor, um bispo, né, um ministro do evangelho, que ele liderava uma igreja. Ele era bem jovem, ele estava evangelizando novas vilas, novas aldeias, e um dia ele estava limpando ali um terreno para a construção de um novo templo, e depois daquele serviço ali cansativo, por volta das 4 horas da tarde, na Europa o sol, os dias são mais curtos, as noites mais longas, começa a escurecer 5 horas da tarde, e ele deitou debaixo de um pinheiro. A intenção dele não era adormecer, mas ele ficou ali orando, e depois ele dormiu. E ele, na sua oração, ele estava pedindo uma estratégia para ensinar aqueles novos convertidos, algo visual sobre o nascimento de Jesus. Quando ele acordou ali, ele adormeceu, quando ele acordou, a primeira coisa que ele viu, ao abrir os olhos, né, foram os galhos dos pinheiros e as estrelas brilhando através dos galhos. Então ele entendeu que Deus estava dando uma estratégia para ele. Então ele pegou um pinheiro e decorou com várias estrelinhas e colocou uma estrela maior no alto, representando a estrela da manhã, que é Jesus, né? E também a estrela que foi colocada para guiar os sábios até Belém, né? Então isso é muito interessante. E uma coisa também que existe na Europa ainda até hoje, o pastor Eibe conta essa história, que ele foi para a Alemanha, acho que estava em Zurique, né? E aí ele estava fazendo lá um turismo lá, né? E aí ele reparou que algumas casas, não era época de Natal, e algumas casas estavam enfeitadas com árvores, né, na frente, as árvores todas enfeitadas assim. E aí ele perguntou para o guia turístico, né, o que são essas casas com essas árvores enfeitadas? Aí falaram o seguinte: não, aqui tem uma cultura que é assim, quando nasce um bebê, os pais colocam uma árvore do lado de fora e enfeita essa árvore. Então quando você vê uma casa assim, significa que tem um bebê recém-nascido ali. Então nós começamos a entender um pouco mais sobre o costume da árvore de Natal. Então a tradição da árvore começou com um pastor evangélico, né? E outra coisa interessante, a primeira pessoa, o primeiro pastor que colocou uma árvore de Natal dentro da igreja, né, a história diz que foi Martinho Lutero, o grande reformador protestante. Agora você já sabe de onde vem a história do Natal, não tem problema você ter lá a sua árvore, inclusive conta essa história para os seus filhos e tudo mais. Então é um símbolo válido, importante para a gente refletir. E o Papai Noel? Aí você vai falar, a data, tudo bem, eu entendi a árvore, mas Papai Noel não tem como limpar a barra do Papai Noel, não. Existe um artigo escrito por um homem chamado Jack Hayford,
era um homem de Deus, e ele escreveu um artigo muito interessante sobre a história do Papai Noel. Quem era o primeiro Papai Noel? O primeiro Papai Noel, que não era chamado assim, eu acho, né? Mas essa tradição, havia um pastor também, chamado Nicolau, ano 270, era um pastor muito rico, ele pastoreava ali uma comunidade muito próspera, e na época do Natal, ele saía para distribuir brinquedos nos bairros pobres. E ele sofreu muita perseguição e tudo mais. A história conta que ele morreu por causa de Cristo. Inclusive, depois a Igreja Católica transformou em santo, né, o Nicolau, mas aí já é outra história. Então, é uma história muito bonita, né? O primeiro da história era um pastor, era um missionário, né? Era realmente um crente e tudo mais. Então, essa é a história que nós temos. E agora, esse Papai Noel do shopping, né, dessa roupa vermelha, barrigudo, né? Então, isso aí não tem nada a ver. Consta que essa figura foi criada pela Coca-Cola através de uma ação de marketing, né? Muitos anos atrás, né? E lembrando, queridos, que eu estou falando aqui sobre o Papai Noel, né? Mas a figura central do Natal continua sendo Jesus, tá? E então o seu poder é eterno, é ilimitado, ele tem poder para abençoar, né, todo mundo e para salvar todo aquele que crê. Então vamos voltar aqui à nossa mensagem. Então, essas histórias que eu contei aqui foi só para a gente poder ter esse conhecimento, mas vamos voltar ao nosso texto aqui. Nós temos falado sobre a razão do Natal, o Deus do Natal, um Deus inacessível se tornando acessível, um Deus glorioso que se esvazia e se torna um bebê, um Deus eterno que deixa a sua glória para estar conosco. E quem é esse Deus? Semana passada nós falamos um pouco aqui sobre Gênesis, né? Deus criou a terra, colocou um jardim, e no meio do jardim ele colocou duas árvores, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou: olha, pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, que estava lá no jardim, inclusive disponível, representava a vida eterna, a presença de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representava o conhecimento humano, e o homem escolheu justamente a árvore que não podia comer o fruto. Pecado significa errar o alvo, então o homem errou o alvo. E nós podemos pensar que Deus poderia ter criado o homem como um robô programado para obedecer, mas ele não fez isso. Ele deu ao homem, ele nos deu a possibilidade de escolha, e nós, entre aspas, humanidade, né? O homem escolheu o pecado. Deus fez o homem para ter um relacionamento perfeito com ele. Após o pecado, o homem, além de perder a comunhão com Deus, ele perdeu a revelação de quem é Deus. Aqui que eu quero pegar esse ponto. E após isto, queridos, o homem passou a vaguear sobre a terra, inconstante, dividido, perdido. E a pergunta, né, que ecoa no coração do homem por gerações é esta: quem é Deus? Eu preciso conhecer esse Deus. No Velho Testamento, o acesso a Deus era complicado. Poucas pessoas possuíam relacionamento com Deus, né? Somente os profetas, algumas pessoas privilegiadas, falavam pessoalmente com o Senhor, patriarcas ali, etc. Então, ainda assim, mesmo os profetas, eles tinham um relacionamento limitado com Deus. A Bíblia fala que Moisés subia no monte para estar com o Senhor, e a Bíblia diz que ele voltava com o rosto brilhando, mas a Bíblia diz que esse brilho, logo ele desaparecia. Isto é um mistério, né, quando nós falamos sobre conhecer esse Deus, né? Davi declara nos Salmos, né, que a grandeza do Senhor, ela é insondável,
O apóstolo Paulo fala em Romanos 11:33 sobre a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, um conhecimento que nós não podemos atingir. Porém, a mesma palavra, ela diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Deus quer que nós o conheçamos. João 17:3 fala assim, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Amém? Deus, Ele quer que nós o conheçamos. Então o apóstolo Paulo mesmo diz que vocês cresçam no conhecimento do Senhor. Então Deus, Ele quer ser buscado, Ele quer ser encontrado. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós podemos perguntar, como que eu posso conhecer a Deus? Que é um estudo, né, muito importante, que você possa guardar isso aqui. Algumas maneiras que Deus se revela. Deus se revela pela criação, pelas coisas criadas. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você vê uma paisagem muito bonita, você vai para algum lugar muito bonito, você vai viajar, você fala, isso só pode ser Deus, só o Senhor para criar algo tão belo, tão maravilhoso. Não sei se você já teve essa sensação. Romanos 1:20, amém? Afirma que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Coisas criadas, aqui no grego, a palavra é poema, né? Então a natureza é um poema de Deus, é um poema de Deus. Então tudo que foi criado por Deus é como se fosse um poema. Você é um poema de Deus. E eu também, amém? Então a natureza, ela proclama a glória de Deus. É como se fosse um grande outdoor falando, Deus é poderoso. Amém, queridos? Porém, a revelação de Deus pela natureza, ela não é completa. Então, através de uma pintura, eu posso até conhecer alguma coisa a respeito do pintor, mas eu fico de uma forma limitada quando eu imagino, quando eu olho um quadro, quando eu vou pensar no caráter desse pintor. Eu não posso saber se aquele pintor é amável, né? E eu não posso saber como era exatamente aquele autor daquele quadro. Então, nós temos outras maneiras que Deus se revela. Deus se revela pela sua palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer saber a grandeza, a majestade e a extensão de Deus, você vai conhecer através da natureza, sim, mas se quer saber mais, se quer saber esse conhecimento, né, da grandeza de Deus, leia a sua palavra. Então, a Bíblia é o referencial escrito do caráter do Pai. Então, lendo a palavra, você vai saber que Ele é bom, que Ele tem planos maravilhosos para nós. Então, quando nós conhecemos a Deus, a nossa adoração muda de patamar. Então, a nossa fé é elevada a um novo patamar. Através da palavra, nós conhecemos os atributos de Deus. E agora eu vou falar uma última maneira pela qual o Senhor, Deus, se revela. Falei que Ele se revela pela criação, Ele se revela pela sua palavra e Deus se revela pelo seu Filho. Então a principal maneira de conhecer a Deus é através de Jesus, o Deus conosco. Cristo é a revelação máxima e clara da pessoa de Deus. Nós lemos aqui, durante aqui o finalzinho do louvor, que a Bíblia diz que Ele é a expressão exata
do ser de Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus. Mateus 11, 27, ele mesmo diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus, ele é o retrato perfeito e vivo do nosso Pai Celestial. Então, é a melhor revelação possível de quem é Deus. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Uma vez o Filipe falou: mestre, mostra-nos o Pai. Ele falou: eu tenho andado com vocês há tanto tempo, vocês não perceberam ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. O Evangelho de João descreveu com muita propriedade, com muita habilidade, com muita precisão aqui sobre Jesus. Nós vamos ler João 1, de 1 a 14. João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Isso aqui é tremendo. E o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então a razão do Natal, queridos, é o Deus conosco, o Messias anunciado e esperado pelos profetas. E esse texto aqui, ele está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou, é a mesma palavra, tabernaculou entre nós. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Então, quando nós lemos João, é o cumprimento dessa profecia de Isaías 7,14. O Deus conosco. Amém, queridos? Quando nós olhamos para a história de Jesus, quando eu me converti, eu pensava que Jesus estava somente no Novo Testamento. Mas Jesus estava presente na criação, queridos. Nós lemos aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então Jesus estava presente na criação. Deus disse: façamos o homem. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus foi anunciado lá no Éden. Quer ver um outro detalhe ainda no jardim? Quando o homem pecou, o próprio Deus cobriu a nudez do homem usando a pele de um animal. A Bíblia não diz que animal era esse, mas podia muito bem ser um cordeiro, prefigurando desde já o nascimento de Jesus, que iria tirar todo o pecado. E ali no jardim, como nós já falamos, Deus declara que da semente da mulher nasceria, como nós já falamos aqui. Então, queridos, esta palavra foi sendo anunciada e tudo mais, e nós podemos olhar na história bíblica muito presente a figura de Jesus.
os patriarcas falaram de Jesus. Jesus foi o cordeiro substituto que Abraão viu lá no Monte Moriá. Conhece a história? Que Deus pediu para Abraão, né, como prova ali de fé e de honra, que ele sacrificasse seu próprio filho. E Abraão foi, levando lá o seu filho, e na hora H, né, Deus colocou lá o cordeiro. Esse cordeiro prefigurava Jesus, o centro de todo culto judaico, de todos os sacrifícios e festas. Tudo apontava para o Filho de Deus. O tabernáculo falava muito sobre Jesus. Então, tudo que acontece no Velho Testamento é sombra, figura e sombra da realidade da nova aliança. Nós lemos aqui domingo passado que os profetas anunciaram: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que ele seria rejeitado, que ele seria moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o nosso Deus que se fez carne e habitou entre nós, anunciado por um anjo a uma virgem de Nazaré. Lucas 1:31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa Salvador. Amém, queridos? Então, Jesus é o próprio Deus. A maioria das filosofias, religiões, enxergam Jesus como um homem sábio, um homem extraordinário, mas tem dificuldade de reconhecer Jesus como Deus, né? De um Deus que se toma a forma de homem para habitar no meio dos homens. É algo que não cabe na mente humana. E ao longo da história, o alvo da religião tem sido buscar a Deus, encontrar caminhos para Deus. Mas o nosso Deus, ele fez exatamente o inverso. Ele se inclinou, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Amém, querido? Então a religião está tentando buscar a Deus, mas Deus, ele veio nos buscar. Amém, queridos? Glória a Deus. E ele é o Criador de todas as coisas, como nós falamos aqui, João 1:3, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Hebreus 10:5 fala assim: quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então ele já existia. Quando ele veio, um corpo foi preparado para que ele tivesse um corpo. Então, queridos, nós podemos olhar, né, para a criação, que ele é o Criador de todas as coisas. O mundo veio a existir não através de algo espontâneo, como inclusive é ensinado pela ciência, fruto de uma explosão e tudo mais. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo. Quando disse: haja luz, e houve luz, era o Senhor Jesus, que é chamado de o Verbo. Então, tudo que nós conhecemos foi criado por Jesus. Ele é o Criador, ele é o próprio Deus. E para terminar, é um Deus que muda histórias. Amém, queridos? Quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida, ela é transformada. A natureza não pode me salvar. Eu conhecer a Bíblia inteira de capa a capa, saber tudo que está escrito aqui, não necessariamente vai me salvar. Conhecimento humano, até o diabo conhece a palavra, mas quando eu conheço Jesus, eu me torno filho de Deus. Amém? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus conosco tem o poder
de nos fazer membros da família de Deus. Você não é mais órfão, mas é um filho de Deus, por causa de Jesus. Amém, queridos? Eu teria mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. Quero te convidar a ficar de pé. Chamar já a equipe de louvor. Sabe, queridos, em João 1, 4 a 5, diz que a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Nós já lemos aqui esse texto. A Bíblia diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Quando a luz chega, queridos, as trevas têm que ir embora. Então toda incredulidade, toda maldade, toda ignorância, toda idolatria, toda escuridão moral, toda doença, mentira, todo pecado, seja ele qual for, quando Jesus chega, queridos, ele prevalece sobre as trevas. Ele é a luz que ilumina todo homem. Se você tiver que guardar alguma coisa da mensagem de hoje, guarda isso. Ele é a luz que ilumina todo homem. Não há vida que seja irrecuperável. Não há pecado que ele não perdoe. Não há vida que ele não restaure, que ele não salve, que ele não cure, que ele não liberte, que ele não transforme. Amém, queridos? Creia nisso. Ele nos amou quando não merecíamos, não havia nada em nós, para que ele nos amássemos, para que ele viesse habitar entre nós. Ao contrário, apesar dos nossos deméritos, Deus deu o seu Filho. Amém? Vamos cantar esse refrão de Emanuel. Glória a Deus. As mãos que sustentam o universo, Aleluia. sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Nós somos tão gratos, Pai, que esse amor, ele possa nos constranger. Que o Pai, ele nos amou, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E o Pai, ele não deu o seu Filho de última hora, mas desde a eternidade, promessa de salvação e vida completa para todo aquele que nele crê. O Pai entregou o seu Filho
O Filho deu a si mesmo por amor a nós, por amor à sua família. Cristo se encarna e habita entre nós. E Ele vem e Ele morre em nosso lugar. Morte de cruz, e paga um alto preço pelos nossos pecados. Ele foi morto, sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos. E subiu e está sentado à direita do Pai, e intercede por nós. E Ele continua governando. E um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja. Sabe, queridos, quando José e Maria, eles foram para Belém, e Jesus estava já nos dias de nascer, Maria com a barriga desse tamanho, eles procuraram um lugar para se hospedar, mas não encontraram nenhum lugar. Eles imaginam que eles foram batendo de porta em porta, está cheio, não tem nenhum lugar. E eles foram andando por aquelas ruas, e nenhuma porta se abriu para que Jesus pudesse nascer. Até que alguém cedeu um celeiro ali, uma estrebaria, onde José e Maria entraram, e Jesus pôde nascer naquele lugar. Sabe, queridos, a reflexão que nós devemos fazer nesses dias é: será que Jesus tem encontrado acesso em nosso coração? A Bíblia fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Querido, Jesus não é para estar de fora batendo na porta. Jesus, Ele deve ter lugar dentro do nosso coração. Que nessa manhã, que nesses dias, Ele encontre esse lugar. Ele encontre esse lugar e que Ele possa habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Faça essa oração: Senhor, nessa manhã eu abro o meu coração para que o Senhor tenha liberdade de entrar na minha vida, de governar a minha vida. Eu quero ceiar contigo. Eu sei que o Senhor tem desejado ceiar comigo também. Que nessa manhã o Senhor encontre corações disponíveis. O Senhor é um Deus de relacionamento, um Deus de comunhão, o Deus conosco, que deseja se relacionar conosco. E nós nos abrimos, Senhor, totalmente. E nessa manhã nós declaramos que estamos prontos para um nível mais elevado de conhecimento. Queremos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Queremos corresponder com a Tua disposição em nos amar. Tua palavra diz que o Senhor já derramou em nosso coração, pelo Espírito, o amor. Que nós possamos Te amar mais, que nós possamos Te buscar mais. O Senhor é um Deus que deseja ser buscado e deseja ser encontrado. O Senhor é um Deus que deixou a Sua glória para estar conosco. E nessa manhã nós reconhecemos isso e celebramos o Deus conosco, o Deus do Natal, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Toma o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, 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 Pai. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. As mãos que sustentam o universo. Te adoramos, Jesus. Tu és santo, Jesus. Nos rendemos a Ti nessa manhã. Te adoramos. Te adoramos, Jesus. Nos rendemos.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Estenda as mãos para cá, quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Tenha uma semana de bênçãos celestiais.